Meninas, bom dia, mulheres, bom dia, donzelas, amantes, amoras, como diz a Jana. Bom dia, meu povo. Você sabe por quê? Porque só de estarmos aqui já estamos praticando tudo aquilo que eu falo quando a gente pensa em aprendizagem continuada. O que cada uma de vocês está fazendo nesse momento é uma aprendizagem contínua. Por quê? Porque vocês estão dispostas a ouvir, vocês estão dispostas a pensar, refletir, sentir. E quando a Ruby traz tudo isso, antes da minha fala, a gente já percebe o quanto de aprendizagem já veio para a gente. Hoje, né, um dia após o Dia Mundial de Doação de Órgãos, olha só a importância que é a comunicação sobre a humanização dentro da área de saúde, para que todas nós possamos aprender que há momentos que a gente precisa parar e refletir, não só no eu, no egoísmo, mas no outro, né? Eu acho que todas nós aqui já demos um passo muito grande. E eu vou começar a me apresentar. Só um instantinho. É porque aqui a nossa. Eu tenho três modelos de apresentação e eu não sei qual deles eu vou conseguir subir para vocês, tá? Só um minuto. Conseguem ver? Beleza. Meninas, então, quem sou eu? Eu sou essa pessoa aqui, cheia de coisas, né? Porque a gente, infelizmente, muitas das pessoas ainda conseguem nos enxergar com um currículo. Esquecem que nós somos bem mais do que isso, né? Então, eu sou sim uma escritora, eu sou uma empresária, eu sou uma palestrante, eu sou uma mentora, eu sou uma treinadora, eu sou comendadora, eu tenho o título de doutora honoris causa, estou terminando o meu doutorado em administração, sou mestre em ciências, mas eu sou brisa. E a brisa, ela é o filhote do vento. O vento é o meio termo. A brisa é a suavidade, mas nós temos também o furacão, que é aquela pessoa que vem para movimentar, que vem para tirar você da cadeira, do acomodado. Quantas vezes a gente não se sente acomodada diante de todas as situações que a gente tem? E daí eu venho e mostro para vocês o seguinte: a capacidade de aprender é algo inerente do ser humano. Ela nasceu contigo e compete a você desenvolvê-la em qualquer tempo, não importando a idade, a profissão e os objetivos. Por que isso, gente? Porque se nós pararmos para refletir, a aprendizagem faz parte da vida. Nós, desde o momento que nascemos, passamos a um estado de aprendizagem. Aprendemos a andar, aprendemos a alimentar, aprendemos a falar, vamos evoluindo, vamos crescendo. E por que que a gente, muitas das vezes, entende que a aprendizagem se resume a um banco de uma escola? Quem disse que você tem que seguir, terminar aquele padrão? Fiz o fundamental, fiz o médio, fiz o técnico, fiz a graduação, fiz a pós, fiz o mestrado, fiz o doutorado, pronto, parei. Fiz o pós-doc, pronto, parei. Não. Quem disse que isso se resume em aprender? Isso é um tipo de aprendizagem. E esse tipo de aprendizagem também está sendo questionado hoje em dia. Por quê?
Porque aprender não é simplesmente estar na frente, sentada em um banco, com uma carteira à frente, com alguém falando para você, passando informações do que seja no entendimento dela interessante, importante. Eu vou pedir desculpa, porque realmente minha voz está um pouco garrada, eu estou com problema de alergia já há uns quase um mês, tá? Então, me desculpem de vez em quando. E aí, a gente, às vezes, sentada nesse banco dessa escola, que a gente entende como aprendizagem, ou que foi passado para a gente que a aprendizagem se dá sempre no banco de uma escola, a gente começa a questionar, né? Por que que é o modo brisa de ser? Porque ela, no banco da escola, aprendeu o que que é mediocridade. E você sabe o que que é mediocridade? Sabe de onde vem essa palavra? Vem do ser médio. Quem quer ser médio? Quem quer estar na média? Olha como nós somos avaliados pela média. A média é baixa, então nós estamos com uma avaliação baixa. E mesmo assim a gente tem que se contentar, porque pelo menos nós estamos na média. Será que é isso que é o aprendizado? Por que que a gente não pode ser acima da média? E por que que a média é 6, eu tirei 6, tranquilo, cumpri com minha parte. A Brisa não se contentava com essa mediocridade. Ela sempre quis estar acima. Por quê? Não é porque é para ela aparecer, não é para ela ser a melhor. É porque ela entendia que só quem vai estar acima, somente quem tiver mais conhecimento, quem tiver mais informação, quem tiver mais conteúdo, vai poder proporcionar ao outro uma experiência de vida diferente. E aí começam os desafios. Como é a forma adequada de aprender? Existe um padrão ou cada um tem em si uma forma de aprender? É complicado. Como é que numa sala, um professor com 50 alunos, 40 alunos, vai saber a condição de aprendizagem de cada um deles? Tem gente que é visual, tem gente que é auditivo, tem gente que precisa estar o tempo inteiro trabalhando com mão, com alguma coisa que consiga chamar a atenção. E tem gente que só aprende com tudo isso junto. Tem gente que precisa de silêncio, tem gente que precisa de música, tem gente que precisa de imagem. E aí, numa sala com 40 alunos, qual é o procedimento adequado? Será que realmente o professor consegue atender a essas pessoas? E aí a gente começa a passar para a criatividade. Só você é capaz de saber como você aprende. E como que você faz? Testando. Experimenta, vivencia. Você vai deixar na mão de alguém o seu aprendizado ou você vai simplesmente virar e falar: bom, ela falou isso daqui dentro da sala de aula. Eu não consegui compreender. O que eu posso fazer para poder aprender? Eu posso fazer alguma coisa? Onde eu posso buscar? E aí você começa com isso, promover o seu autodesenvolvimento dentro do projeto de aprendizagem. Tudo isso a gente faz através de uma cocriação consciente. Ou seja, você tem que ter noção, você tem que ter consciência daquilo que você está fazendo. Mesmo que seja teste, você tem que saber analisar. Olha, o meu modo de aprendizagem, eu pus uma música e comecei a ler. Não, não funcionou. Olha, o professor foi falando e eu fui anotando no meu caderninho. Não, não funcionou. O professor falou alguma coisa e eu só prestei atenção, fechei os olhos,
me isolei do que estava ao meu redor e parei para ouvir. Opa, funcionou. Então, pera lá. Então, eu já percebi que eu preciso me desligar do que está à minha volta para que eu possa ouvir, interpretar e aprender. Então, você precisa ter a ousadia de dizer não para quando a maioria das pessoas dizem sim. Por quê? Porque quando eu estava sentada no banco da escola, muitas vezes o professor virava e falava assim: todo mundo entendeu? A maioria virava, entendi. Eu virava, não, não entendi. Repita, por favor. Ah, mas então eu vou te... Tá, pode até ser outra hora, mas não entendi. E não adianta repetir falando da mesma forma. E a gente que está na frente falando tem que ter essa noção. Por quê? Porque se eu tenho um método ou uma técnica, e eu falo e utilizo dessa técnica, e as pessoas que estão me ouvindo não estão compreendendo e pedem uma nova informação sobre a mesma coisa, a dificuldade não é de quem está compreendendo, é a dificuldade de quem está falando. E aí, se eu falo da mesma forma, eu vou continuar com o ruído de comunicação e isso atrapalha a aprendizagem. Então, quando você ouvir de alguém, pode me explicar de novo? Antes de você abrir a boca, passe pelo filtro da tua cabeça. Como eu posso contribuir e mudar a minha forma de entendimento, de fala, para que essa pessoa realmente consiga aprender, né? Por isso que é obrigatório você falar não, não aprendi. Por quê? Ai, não, mas eu não vou falar não, sabe? Porque todo mundo vai falar, pô, como a sala inteira aprendeu e você não entendeu? Você quer ser a média? Volto mais uma vez. Será que essa média realmente, para não perturbar, para terminar a palavra certa na aula, para não atrasar, para não incomodar? Não, eu quero incomodar, você sabe por quê? Porque, primeiro, às vezes eu estou pagando por aquilo. E se eu estou pagando, eu tenho que ter o meu aprendizado. Agora, eu também tenho que entender como eu funciono de aprendiz. Por quê? Porque, de repente, está todo mundo entendendo? Ok. Você não está entendendo? Vamos refazer e refletir ao contrário. Qual é o meu modo de aprendizagem? Como eu disse anteriormente. E com isso, nós temos algumas colocações para poder fazer. Todos nós podemos adotar ao longo de nossa jornada uma postura que seja de autoaprendizagem, pois não há limite em nosso HD. É aquilo que eu disse. A Rubiana acabou de nos falar aqui sobre um processo de humanização, de empatia. Isso entrou na nossa cabeça. Mas quando você consegue e começa a refletir, você pode ter dúvidas. Qual é o seu procedimento? Você buscar a informação. Você tem que autodesenvolver-se. Você vai gerenciar o seu aprendizado através dos canais que você entende que funcionam com você. Então, entenda que essa cabecinha aqui, ela pode às vezes não guardar tudo, mas ela tem um espaço enorme, ela é infinita para aprender. Não vai chegar um momento que vai virar e falar assim, da agora para encher o seu HD, vai jogar, fazer uma lixeira, não vai fazer igual o Google tem feito, que te dê um limite de capacidade de 50 gigas e que você vai ter que comprar um espaço extra, um HD ou qualquer outra coisa para poder colocar o seu conhecimento. Não. Você pode ter certeza, quanto mais você exercita o seu aprendizado, mais espaço para aprender você tem. E mais capacidade de aprendizagem você tem também. E o que, que precisa? É preciso eu me conhecer. Porque a partir do momento que eu me conheço, eu sei o que funciona comigo como forma de aprendizagem. Senão, não adianta nada. Eu jogo, é muito mais fácil eu jogar para o professor, não sabe, ele não tem método, não dá, ele não sabe explicar. Não, ele pode não saber até explicar,
Mas será que é só eu que não estou entendendo? Ou será que é ele que tem dificuldade? E mesmo ele tendo a dificuldade dele, a partir do momento que eu sei como eu funciono, eu capto a ideia do que ele precisa passar e corro atrás para que eu me garanta como conhecedora de aprendizado. E o que, que acontece? Nós temos alguns modelos de aprendizagem. A andragogia é a arte de ajudar adultos a aprenderem. Hoje em dia, a gente sabe que as gerações passadas estão muito voltadas para o método de aprendizagem que era usado à época. Você vai para a escola, senta num banco, tem alguém na tua frente que vai te falar o que você vai fazer. Com a entrada da pandemia, trouxe para a gente uma informação um pouquinho diferente. Opa, não preciso estar no banco de uma escola física, eu posso estar de frente para um computador, mas eu ainda tenho alguém na minha frente me falando o que é para eu fazer. Então, essas gerações e o que está por vir ficam muito pendentes do que tem na mão. A geração mais idosa hoje, ela está voltada para o banco da escola. Então, como eu posso mostrar para ela que ela não precisa sentar no banco de uma escola para aprender? E sabe como isso é possível? Por exemplo, é, Rubiana falou que tem 26 anos de prática, correto, Rubi? 26 anos de formada. 26 anos de formado. É. Veja bem, a partir do momento que ela está dentro de um hospital e ela tem a experiência, porque dentro da escola ela aprendeu uma coisa, mas ela tem 26 anos, depois que ela saiu da escola, e ela utiliza esse aprendizado e vai acrescentando informações para que gere novos aprendizados. Aquela pessoa que nunca sentou no banco da escola aprende com a Rubi, que sentou no banco da escola. Então, a aprendizagem ela pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer instante, com qualquer informação. Temos, então, com isso, que a capacidade de autonomia. Eu sou responsável pela minha aprendizagem. Por quê? Porque eu vou ter a liberdade de buscar a informação que eu quero, onde eu quero, e para isso eu tenho que instigar, eu tenho que ser uma pessoa curiosa, eu tenho que ser uma pessoa que busca a informação. Vocês já pararam para pensar quando vocês, funcionárias, e às vezes chega uma demanda da empresa onde você trabalha, na qual vem assim: vocês vão fazer um treinamento. Ok. Será que essa pessoa que escolheu aquele treinamento sabe realmente o que a equipe que vai treinar, vai ser treinada, precisa? Ela tem consciência disso? Como que ela buscou esse treinamento para os colaboradores? Foi fruto do ouvir a necessidade do outro, ou foi fruto da curiosidade dela buscar essa informação perante a equipe? Olha só como que acontece. E aí volta mais uma vez aquela questão que está impregnada na questão do aprendizado. Sentar num banco de escola com alguém na sua frente falando alguma coisa. Por que que muitos dos treinamentos não dão certo? Porque tem essa metodologia. E não é só no banco da escola que se aprende. Não é só com alguém na tua frente. Não é simplesmente um professor, um colega de trabalho que faz o serviço há mais tempo, que é mais curioso sobre o que faz, que tem uma habilidade maior em conversar, em entender os processos e os procedimentos, ele pode ser o palestrante, o treinador, o professor da equipe. E aí a gente desmistifica mais uma vez de que quem está na frente precisa ter um currículo para poder falar. A experiência de vida
a experiência que ele leva, que ele carrega, é a autonomia, é a autoridade que ele possui para poder contribuir com toda a equipe. E aí a gente passa a repensar a cultura da aprendizagem. Por quê? Porque a gente passa a criar uma rotina nova e redescobre o mundo como forma e momento que não existe. Eu não tenho que estar sentada no banco da escola de 7 da manhã às 11 horas, ou de 1 até às 5, ou de 7 até às 23, para eu poder aprender. Eu posso estar no banco do ônibus, indo para o meu trabalho, ouvindo um podcast. Eu posso ler um livro para poder, através do livro, ter o meu conhecimento. Eu posso estar num bar, batendo papo com a pessoa que está na frente e ela vai me trazer conhecimentos. Olha só quantidade de coisa diferente nós fizemos sem estar no banco de uma escola e que aprendemos. Qualquer lugar onde você esteja é possibilidade de aprendizagem. E aí a gente começa a questionar. Aprender sempre por quê? Por que eu devo me manter sempre em estado de aprendizagem? A gente sabe que os desafios das novas gerações, né? Nós estamos entrando na quarta revolução industrial, que é principalmente a revolução digital. E como viver, fazer parte dessa revolução, se a gente não está fazendo isso que nós estamos fazendo hoje, em frente a um computador, em frente a pessoas de diversos locais. Quando é que isso seria possível? Se não presencialmente, alguns anos atrás. Então, hoje, todas as pessoas, de uma forma em geral, já estão mais ambientadas com o processo do computador, da informática, da inteligência artificial. Então, a gente tem que estar sempre buscando aprender, por quê? Porque o mundo pede, o mundo evolui, e você é parte do mundo. Você tem que ter essa evolução. Você tem que estar aberta às oportunidades. É o que eu disse um pouquinho antes. Por quê? Porque é vivenciando que se experimenta. É vivenciando que você cria o hábito de aprender. É vivendo e conhecendo pessoas que você troca informações, troca aprendizados. Então, da próxima vez que chegar uma pessoa perto de você que você não conhece, perca o medo de perguntar se você tem que ficar ali durante um tempinho. E aí, tudo bem? Como é que você está? Nossa, hoje eu acordei de manhã com um pensamento muito interessante. Eu acho que as pessoas hoje em dia não têm se comunicado pessoalmente. Tudo gera em torno de um celular. E aí, você senta e tem alguém o tempo inteiro com o celular na tua frente. Perdeu-se o cara a cara. Então, quando a gente quebra esse estigma, oi, bom dia, tudo bem? Nossa, eu gostei dessa sua blusa. Nossa, eu estou vendo que você está lendo um livro, né? O aeroporto, a gente faz de vez em quando. Eu fiz isso recentemente. Eu sentei num banco perto de alguém que estava lendo um livro. Primeira coisa que eu fiz, oi, tudo bem? Nossa, você gosta de ler? Que bom. Por quê? Porque, inclusive, para mim, isso é um network. Porque a partir do momento que a pessoa deu espaço e falou que gostava de livro, eu já vim. Não, então eu acho que você vai gostar desse livro aqui, que é o meu livro, que eu vim aqui na Bienal de São Paulo para poder lançar. Você já conecta alguém para aquilo que você faz. A Ruby, que fala da psicologia, quando ela falou que alguém descobriu que era psicóloga dentro da festa, ela falou, parou a festa. Por quê? Então, gente, isso é motivo de aprendizado. Então, e isso só é capaz quando a gente se abre. Quando a gente sai dessa tela aqui, da individualidade e passa para a comunidade. Né?
E, principalmente, seja o primeiro a acreditar em você. Se você não acredita na sua capacidade de aprendizado, se você se limita, você já deu um passo para trás e não um passo para frente. Ninguém pode acreditar em você mais do que você mesmo. Podem duvidar de você, mas você não. É óbvio que a gente sempre fica assim, ah, mas será? Mas será? Tá? A gente pode ter um momento da dúvida. Sim, será? Mas é 2 minutos de dúvida e o resto da vida de certeza. Sim, eu sou capaz. Sim, a minha vida, a protagonista sou eu. E quando eu coloco aqui meus 3 livros, dos tantos que eu já fiz, é justamente para mostrar esse pequeno desafio. Porque cada um deles é um momento de dúvida. Será que alguém. Será que eu tenho condição? Será que eu tenho capacidade de escrever? Depois vem a outra dúvida: será que alguém vai ter interesse em comprar, em ler? Depois vem outra dúvida: será que vai vender? Se eu não acreditar em mim, não vai você acreditar. A primeira pessoa e a dona da responsabilidade pelo meu aprendizado e pela minha segurança e pela minha autonomia sou eu. Autonomia, característica fundamental para motivação. E por que isso? Porque é o ponto de partida para você estudar. Autonomia é você sendo protagonista da sua vida. É você correndo atrás daquilo que te atrai. A Sueli, ela colocou que é taróloga ou é a Maria, uma das duas. Eu não me lembro agora na descrição. Gente, eu adoro tarô. Mas tarô é superstição, tarô é isso, tarô é. Não, cada um tem um tipo de entendimento e compreensão. Mas se eu gosto, por que eu vou me limitar ao que o outro está achando para eu poder aprender? O que eu vou fazer do meu aprendizado compete a mim. Eu posso multiplicá-lo, eu posso repassá-lo ao outro, mas eu posso ficar com o aprendizado para mim. Se é alguma coisa que vai fazer diferença para mim, entendeu? E tudo que eu faço tem que ser através de um momento exato, paixão. Nós só somos capazes de fazer bem feito aquilo que a gente é apaixonado. E há uma diferença muito grande do amor para a paixão. O amor é aquilo que vai se transformando ao longo do tempo, o que a paixão, que é o fogo, que é a chama ardendo de você. O que te motiva é a chama, é a paixão. O que te faz permanecer é o amor. Então, nós precisamos ter a chama ardendo pelo conhecimento para que o amor pelo aprendizado surja. Aprenda a ficar em modo de aprendizado. Ou seja, aprenda a ter paixão por tudo que você faz. Somente assim você será capaz de amar o que você faz por anos a fio. Nós não devemos ficar à espera dos elementos necessários para a nossa aprendizagem. E o que é, né? Ah, quando eu tiver dinheiro. Ah, quando eu tiver apoio. Ah, quando eu estiver mais estável. Ah, por quando meu filho crescer. Não. É isso que a gente precisa entender. Se 5 minutos todo dia te faz aprender, ótimo.
Perfeito! É isso que nós precisamos. Capacidade financeira, eu preciso ter. Tá, de repente, o que eu quero fazer vai me pedir um investimento. Tranquilo. Mas eu consigo me programar? Eu consigo aprender pelo menos alguma coisa relacionada sem necessariamente ter um gasto? De repente, isso é possível. O mais importante de tudo é que a gente consiga pular os degraus que nós mesmos colocamos como obstáculo para que a gente possa aprender. O obstáculo maior não é o outro, não é o dinheiro, não é o tempo. Somos nós. Somos nós que debruçamos e derrubamos o peso que nós carregamos, né? Então, não importa em que ponto da vida você esteja, qual o ano de sua escolaridade, quando é que você começou a sua carreira, se você está no meio, se você está no fim, o domínio das habilidades que você precisa para poder ser alguém está dentro de você e você pode ampliá-la a qualquer momento. O que a gente precisa é buscar uma mentalidade contínua, aberta, para que nós possamos viver experiências e que essas experiências serão transformadas em aprendizado ao longo da vida. Bom, meninas, aqui eu me despeço de vocês com as minhas redes sociais, com o meu WhatsApp e faço um convite a todas. Aquelas pessoas que sonham, apesar de que aqui eu estou vendo muita gente que eu já sei que escreve, né? Mas o escrever também é um hábito e é uma prática, e é um aprendizado diário e contínuo. Por quê? Porque quando você quer escrever sobre algum tema, antes de você ter a condição de pôr no papel, você tem que trazer tudo para dentro de você. Então, tem aqui as minhas redes sociais, tem o meu WhatsApp, tem o endereço da BC Editora, que foi a editora que eu criei. Por quê? Porque a vida me trouxe muitos degraus. E eu falei, não vão ser os degraus que vão me impedir de ser a escritora que eu sou e que eu quero ser. Independente de quem esteja ao meu lado, que ria da minha cara, que fale que eu não sou. Eu sou. E a partir do momento que eu me assumi escritora, eu digo para todo mundo de peito cheio: eu escrevo. E a escrita não é um momento, a escrita é uma vida. Convido vocês a me seguirem, a estarem comigo e serem felizes, porque a gente só consegue fazer aquilo que a gente ama. Muito obrigada.